meus amigos. Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Estamos aí nesse vídeo aí para o Amigos do Caminho, né? Que nos tem sido aí uma ferramenta de trabalho, né? De consolo, de auxílio. E nesse projeto novo aí do YouTube, né? Nós estamos pedindo aos amigos aí para compartilharem, nos ajudarem a dividir, né? Essas singelas opiniões. E o objetivo do nosso vídeo de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade e política. Nós vamos traçar aqui alguns paralelos, né, porque nós estamos vivendo um momento muito conturbado do ponto de vista social, do ponto de vista político. E os amigos espirituais, né, são sempre muito questionados nessas questões, né? Qual que é o posicionamento da espiritualidade do ponto de vista político, do ponto de vista, né, dessas disputas de poder que têm acontecido. E nós queremos trazer um pouco da nossa contribuição, né, da nossa opinião, do nosso entendimento, fruto aí, né, dos nossos estudos e do nosso contato, né, enquanto médiuns, enquanto trabalhadores aí da mediunidade, com os nossos amigos, né, desencarnados. Quando a gente fala de política, né, sempre vem a nós, assim, eu acho que vem à tona dois aspectos, né, o aspecto ideal da política, né, que é a ação em favor das relações humanas, né, o trabalho que nós temos de relação e, né, infelizmente, né, todos aqueles escândalos, todas aquelas demandas negativas que a gente tem visto, né, que muitas vezes dividem, destroem as pessoas à nossa volta. Já visto aí que a disputa ideológica, a disputa política tem sido extremamente exacerbada nos últimos tempos. E, né, para a gente iniciar, né, a nossa conversa, vamos lembrar, né, de uma frase do Cristo, quando Jesus fala para a gente o seguinte, ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a separação entre as questões da espiritualidade e as questões políticas, né, deve ser sempre observada. Analisando espiritualmente, nós vamos observar, né, que algumas obras espíritas, principalmente o livro Nosso Lar, né, e outros livros que falam sobre a vida no mundo espiritual, trazem para a gente algumas situações que nós vamos poder inferir ou perceber, né, a questão política ali intrínseca. Vocês vão notar, né, que a coluna espiritual Nosso Lar, né, que é o tema ali do livro do André Luiz, através do Chico, né, que leva o mesmo nome, ela possui uma organização de certa forma política, né? Não na questão, vamos dizer assim, de eleitoral, né? Nós vamos falar disso também, mas na questão de uma organização social pautada num governo, né? A colônia Nosso Lar, ela apresenta um governador, né? Ela apresenta ministros, né? Não no sentido que nós damos a palavra ministro, mas são trabalhadores responsáveis, né, por grupos de trabalho. Nós vamos perceber que a colônia Nosso Lar é dividida em seis ministérios, e cada ministério vai possuir, por sua vez, 12 ministros, né, que vai perfazer o total de 70 ministros no Nosso Lar, que é vamos dizer assim, uma revivência da organização do Sinédrio, né? O Sinédrio é constituído por 70 anciões, o Tribunal Maior do Judaísmo. Isso é uma questão bastante interessante também para a gente observar. E, de certa forma, né, esses espíritos desencarnados, juntamente com o espírito que se codinome o governador, né, que não aparece o nome dessa entidade em lugar nenhum, nenhuma obra, né, esse espírito ele é responsável pelo governo da colônia Nosso Lar. Né, da mesma forma que nós podemos inferir, né, nas palavras do Emmanuel e de outros amigos espirituais aí abalizados, que o nosso planeta ele também tem um governador, né, que é o Cristo, que é Jesus. Jesus é o responsável espiritual pela Terra, né? Então nós temos aí um processo, vamos dizer assim, de certa maneira político, não no sentido, né, que a gente está acostumado aqui no plano físico, mas existe sim uma estrutura e uma organização de poder. Onde se encontram pessoas é necessário que haja organização. Mas qual que é a diferença, né, da vivência política do plano físico para do plano espiritual? Nós sabemos, através aí das regras e das leis das vidas sucessivas, que todos nós, cada um de nós aqui na Terra, passamos por várias existências, várias encarnações, num processo, né, constante de aprimoramento, de melhora, e, acima de tudo, de aperfeiçoamento.
Dessa forma, né, a maioria de nós, inclusive os políticos encarnados, somos espíritos oriundos de um passado, né, de dívidas, de falhas, de necessidades, de dificuldades. E trazemos vamos dizer assim, esse conjunto de fatores e de valores para a nossa existência atual. Se nós formos analisar desapaixonadamente o fenômeno político que vive no nosso mundo, nós podemos ver que algumas características são comuns. São indivíduos extremamente narcisistas, necessitados do aplauso, necessitados do incenso das multidões, indivíduos esses que muitas vezes têm boas ideias, mas que de certa forma são engolidos pelo ambiente. É muito comum de falar, fulano de tal era tão bom, na hora que ele entrou para política, desandou tudo. Nós vamos ver que o ambiente da política, normalmente ele envolve uma das provas mais difíceis para o ser humano, que é a prova do poder. Porque a prova do poder, além de ser vamos dizer assim, um narcótico para o espírito, ele ainda dificulta até mesmo a questão da autocrítica. Porque quando você detém poder, a tendência daqueles que estão à sua volta e que se beneficiam de certa forma desse poder é que eles comecem a te bajular, a te idolatrar. E a própria pessoa, começa a acreditar que realmente ela está fazendo tudo aquilo que é certo sempre. Por isso, muitas vezes, os políticos têm dificuldade com o contraditório, com aqueles que pensam diferente, apesar de muitas vezes falarem e se expressarem ao contrário disso. Existem questões espirituais profundas aí. Nós sabemos que o processo que nós vivemos aqui na Terra, politicamente falando, a democracia, é um processo de transição. Tá? Não estou falando que eu sou a favor de ditadura ou coisa do tipo, não, muito pelo contrário. Mas se a gente for analisar o processo espiritual no mundo astral, no mundo extrafísico, nós vamos começar a perceber que ele é bem diferente do nosso. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Para não tomar tempo demais. O nosso objetivo é que os vídeos durem no máximo 10 minutos, até mesmo para facilitar a visualização das pessoas. Mas o que acontece? Quem são os políticos de hoje, meus amigos? Espíritos extremamente comprometidos, falíveis, e muitas vezes iludidos. Tem um trecho do livro Paulo Estevão que eu gosto muito, que é quando o Paulo de Tarso ele vai visitar o imperador Romano Nero. Ele vai meio que constrangido, porque ele vai preso. Tinha acabado de acontecer aquele incêndio em Roma, causado pelo próprio Nero, que queria que as pessoas se transferissem para outra cidade que ele ia construir, e ele queima a cidade com esse objetivo. E o Paulo estava preso, ele é levado, junto com alguns companheiros, e o Paulo tem uma audiência com o Nero. E quando o Paulo vê o Nero, ele percebe o quão fragilizado e o quão enlouquecida era aquela figura. Um indivíduo que detinha ali o poder quase do mundo inteiro, que era quase que um arremedo de ser humano. Medroso, inseguro, desequilibrado, atormentado por questões íntimas, espirituais, morais. E o Paulo fala para ele, fala assim, considere esse trono no qual você está sentado. Quem estava sentado ali antes de você? Os reis que vieram antes de você, eu estou falando com as minhas palavras, rolaram desse trono aí para o túmulo. E você também vai fazer essa passagem um dia. Coisa que o Nero não conseguiu compreender do que o Paulo estava falando com ele. Tal estado de loucura dele. Tal estado de embriaguez que o poder ali passava para ele. E nós vemos hoje que a maioria dos políticos, claro que a gente tem exceções, nós não estamos aqui para poder só falar do negativo, são pessoas que estão embriagadas com o poder transitório, embriagadas com uma bajulação inútil, de pessoas tão desequilibradas quanto eles. Eu estou generalizando, tá, gente? E muitas vezes perdidas, sem saber o que fazer. Então, essa é uma questão para a gente analisar a nível espiritual. Eu agradeço a todos que nos têm acompanhado. Nós vamos continuar essa conversa no próximo vídeo. Peço a todos que nos acompanhem aqui no canal Amigos do Caminho. Nós temos a nossa página do Instagram com o mesmo nome.
por favor, né, nos ajude aí compartilhando, curtindo, né, se inscrevendo aí no canal e nos ajudando a discutir esses assuntos. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos.